Estamos aqui de volta, agora para falar do nosso segundo instrumento de avaliação no nosso componente curricular. Foi escolhida uma análise de um filme, O Clube do Imperador. Eu não sou o tipo de professora que tem o hábito de propor que durante as aulas possamos assistir alguns filmes, pois sabemos da dificuldade com a carga horária e pensando o próprio filme como uma estratégia metodológica, é importante lembrar que necessita cumprir etapas, por exemplo, assistir a obra, discutir, né? E além do que o que fazemos em um momento de mais fruição, por exemplo. As obras, principalmente cinematográficas, quando levadas para o contexto das aprendizagens, elas precisam ter um propósito que seja realmente bastante significativo para todos. Foi esse o meu objetivo com o Clube do Imperador. É uma obra que reúne algumas questões importantes que foram discutidas nessa segunda semana. Falamos bastante sobre a prática pedagógica, sobre toda a ação docente que mobiliza as aprendizagens e como fomos percebendo os vieses e as perspectivas das tendências pedagógicas, né, que já estudamos, das abordagens do processo de ensino-aprendizagem, como no texto de Mizukami. E quando retomamos os estudos que fizemos ao longo do componente de fundamentos da educação, percebendo as abordagens do processo de aprendizagem e que as práticas avaliativas refletem totalmente os objetivos dessas propostas pedagógicas. Mas sem querer me estender muito, eu espero que vocês tenham percebido que essa segunda semana teve o propósito de fundamentar e trazer para a discussão, para a pauta, algumas teorias que já foram estudadas, falando e contextualizando a praxis pedagógica a partir desses estudos e no Clube do Imperador buscarmos fazer alguns destaques em relação à prática do docente que foi apresentado no enredo. Nós temos ali uma situação de uma instituição de ensino que foge aos padrões brasileiros, né? Mas a obra consegue reunir o contexto educativo, as situações de aula, as situações de desafio e conflito nas relações presentes no cotidiano escolar, enfim, situações essas que nos mobilizam a tomada de decisão. O professor em questão, em relação ao primeiro bloco que foi sugerido para que vocês fizessem os destaques, que foi o do ensino e da aprendizagem, nós temos ali uma preocupação do docente em formar para além das relações, das questões com o conteúdo, mas de uma formação mais integral do ser humano. E é importante destacar também o contexto de uma aprendizagem significativa. Eu gosto muito da cena onde ocorre aquela situação com a placa, né? Não é um conhecimento que estaria nos livros, né? Nos moldes daquela educação que estava ali colocada, totalmente tradicional. E a gente tem a cena da placa que está acima da porta, que também é uma aprendizagem contextualizada em relação às situações naquele grupo e que definem contextos mais amplos e da atuação e da demonstração da assimilação do conhecimento. Eu acredito que vocês estejam se lembrando dessa cena e é o que define um pouco a final do concurso Júlio César na sua primeira fase. Enfim, em relação à ética do avaliador, nós temos uma questão importantíssima.
O educador, ele precisa ter em mente, quando ele estabelece, né, os critérios a serem avaliados, e esses critérios serão norteadores para que não tenhamos aí nenhuma ação de injustiça, né, com relação ao nosso trabalho, com relação aos nossos estudantes. Esse segundo destaque da ética do avaliador me faz lembrar muito aquela história que coloquei no ambiente para vocês da pescaria. Então, o texto que vocês devem escrever reúne inicialmente todos os dados a partir do filme Clube do Imperador, mas foi colocado também caso, eu digo isso em uma situação muito particular daqueles que não conseguiram assistir o filme por conta de não ser uma obra, né? A Universal, ela requer, né? Eu não sei muito explicar essas questões de direito autoral, mas não é uma obra que está disponível, por exemplo, no YouTube. Um tempo atrás ela estava na Netflix, mas não se encontra também no catálogo de Scream. Enfim, então a nossa tentativa foi buscar disponibilizar momentaneamente no Drive para que vocês pudessem assistir a obra. Indicamos o passo a passo para que vocês pudessem baixar, executar a legenda e assim poder apreciar a obra. Mas de tudo, se foi difícil, se não foi possível, né, realizar, então foi sugerido o aprofundamento no texto da pescaria, que também traz uma situação bastante interessante entre um pai e um filho e um momento de decisão. Esperar o horário para pescar, ir embora ou simplesmente ignorar os fatos e pescar fora do momento. Temos que lembrar que há ali a presença de uma criança, ou seja, um sujeito da aprendizagem, e temos também a demarcação muito clara em relação ao critério de não poder pescar em um determinado horário. Então, a ética nos deixa é um dilema ético, né? É uma questão de sim ou não, é uma questão de um posicionamento comprometido totalmente com as nossas convicções, porque não tem ninguém olhando. Então, muitas vezes estamos sozinhos nos processos, né, de correção, né, de revisão, de fechamento das notas. E esse momento, apesar de solitário, ele traz a vida de muitos estudantes, porque se esbarram muitas vezes em situações, por exemplo, de reprovação. E aí o conselho de classe, como uma instância mais coletiva, né, de avaliação, inclusive para apreciar os processos de intervenção, de recuperação no processo, buscam dar conta desses elementos que sozinho o professor, de repente, não consiga. Mas, dentro do texto, né, nós colocamos lá um formato de um arquivo para que vocês possam editar e ampliar com os seus escritos. Esse texto ele é um pouquinho mais longo que o anterior, então nós temos a possibilidade das 4 laudas, e aí vocês devem apresentar, claro, os elementos principais da obra, né, a ficha técnica, devem apresentar os destaques em relação ao ensino e aprendizagem, bem como a ética do avaliador, e por último, não necessariamente pela ordem do texto, mas que esteja presente no texto, esse fundamento mais crítico do trabalho pedagógico em relação aos processos avaliativos em educação. Eu espero que vocês tenham gostado da proposta. Ela buscou se conectar com os estudos de forma bastante significativa e, apesar da grande preocupação em relação à possibilidade de vocês conseguirem ou não assistir o filme, eu espero que tenha sido uma oportunidade de comer uma pipoca,
de apreciar uma obra que traz consigo uma história muito interessante. Enfim, mais uma etapa que se cumpre e vamos à terceira semana.